Hebreus capítulo 11, se você tiver a sua Bíblia aí, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 4, é bem rapidinho. Foi um dia que eu entrei para dentro do meu quarto, fui trazendo algumas reflexões sobre a minha vida e fui buscar o Senhor um pouco, né? Ouvir a voz dele, e ele me presenteou com esse texto. E aí, logo depois vieram alguns convites para ministrar, e quando Deus me dá uma palavra assim, eu sei que é para dividir e compartilhar com alguém. Eu costumo dizer que eu não costumo apanhar sozinho, eu sempre chamo os irmãos para apanhar junto comigo, amém? Glória a Jesus, né? Hebreus 11:4, você já está aí no texto? Vamos lá, diz assim, ó: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Algumas Bíblias, o seu legado, um legado deixado. O que me chamou a atenção nesse texto, e eu tinha terminado de orar e comecei a ler, né? Eu estava lendo o livro de Hebreus, e dentro desse texto o que me chamou a atenção foi que, quando eu comecei a ler que Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, isso bugou a minha cabeça. Porque quando a gente fala pela fé, a gente fala de fidelidade. Fé, ela tem a mesma palavra de fidelidade e também fala de confiança. Quando eu comecei a juntar essas coisas, aquilo me rasgou por dentro, Romano. Porque eu comecei a entender que Abel, por confiar, ele entrega algo melhor do que o do seu irmão. Ele entrega algo maior, superior àquilo que o irmão dele estava oferecendo. E quando você vai estudar o texto, você vê que Abel e Caim, eles nascem pós a queda do homem, pós o jardim do Éden. Então você vai entender que eles não tinham um entendimento, ou melhor, eles não tiveram contato com a presença. Eles ouviram falar, só que tudo aquilo que eles ouvem, um coloca em prática e o outro não. O que acontece aqui? Ele vai oferecer um sacrifício mais excelente, ele vai entregar algo ainda maior. Por quê? Porque ele confiou. E aí, quando eu começo a entrar nessa questão de confiança, começa ainda mais as coisas rasgarem dentro de mim. Por quê? Porque a nossa entrega, ela está totalmente ligada ao nosso nível de confiança. Tudo aquilo que nós vamos entregar está atrelado à nossa confiança. E aí isso me pegou. Porque quando eu comecei a colocar na balança o que eu tenho entregue e aquilo que eu digo confiar em Deus, não batia, pastor Anderson. Porque eu dizia que confiava muito, mas a minha entrega não equiparava ao que eu estava dizendo. Quando Abel ele vai entregar, que a Bíblia vai dizer que ele vai dar um sacrifício mais excelente pela fé, ele está dizendo que ele está fazendo algo mediante e condizendo com aquilo que ele acredita. Cara, você está entendendo que quando a gente começa a observar esse nível de entrega, esse nível de confiança, desculpa, eu vou abrir um parêntese aqui, nós temos sido muito hipócritas. Porque nós temos dito confiar e acreditar, mas aquilo que nós temos entregue no altar, aquilo que nós temos entregue a Deus, não está condizendo com o nível de confiança que dizemos ter. Então, glória aí, irmão. Não me olhe assim. E aí eu comecei a observar, se você pegar o texto de Mateus capítulo 13, versículo 44, você vai ver ali um homem que ele encontra um tesouro num campo, ele enterra de novo, volta, vende tudo o que tem e volta lá para comprar aquele terreno. Ele compra o terreno, não se diz respeito do terreno, mas diz do tesouro. Porque o nível da nossa entrega vai ser mediante aquilo que realmente nós acharmos que tem valor.
Só que quando isso se transfere ao Evangelho, a Cristo, nós começamos, e aqui eu quero fazer você olhar para dentro, porque às vezes nós estamos buscando meio, palavras e formas de olhar para fora. Como é que eu vou me portar e como é que eu vou fazer para fora? Só que Deus hoje está nos levando a nós olharmos para dentro de nós. Será que o que nós temos entregue realmente está condizendo com aquilo que nós temos dito que confiamos? Será que nós temos realmente, eu encontrei um tesouro que é Jesus? Será que nós temos entregue tudo? Porque o nível estabelecido não é sobre uma parte. O problema é que nós nos acostumamos a entregar algumas coisas, entregar uma parte, enquanto Cristo ele está dizendo, cara, se você realmente me ama da forma que diz me amar, não é sobre uma porcentagem, é sobre tudo. É tudo sobre Jesus, e tudo entregue a Jesus. Tem alguém aqui, gente? O problema é que quando a gente começa a olhar para dentro, a gente fala bastante sobre uma confiança que as nossas atitudes elas não condizem. Sabe o que Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 18, se não me falha a memória? Ele vai dizer assim, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. As nossas ações, elas precisam acompanhar aquilo que nós dizemos acreditar. O problema é que a nossa vida ela tem andado bastante desconexa. A nossa vida a gente aprendeu um evangeliquez, um idioma, uma forma que a gente diz que quer, que entrega, que faz, mas na verdade, na prática, nós temos deixado a desejar e muito. Tem alguém aqui, gente? Sabe o que acontece? Sabe por que nós estamos vivendo problemas e começando dentro da nossa casa, isso transferindo na nossa geração e na nossa realidade, nos ambientes em que nós fomos inseridos? Porque nós temos sido homens rasos e não homens mais profundos. O problema é que nós temos sido, sabe qual é o problema da nossa geração, irmão? O problema é que nós temos sido raso demais. A gente está sendo um camarada que a gente está sendo raso demais. A gente quer viver coisas extraordinárias de Deus, porém a gente quer entregar migalhas. Tem alguém aqui, gente? Dá um glória aí só para saber se tem gente aqui. E aí a gente quer viver o sobrenatural, porque Deus envia-nos. Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Primeiro Deus vai te enviar sim, mas de repente vai ser para dentro da tua casa. Porque Abel, quando a Bíblia vai dizer que ele oferece um sacrifício maior do que mais excelente do que o seu irmão, e a Bíblia vai falar sobre um legado. Legado, meu irmão, é uma marca que a gente deixa em alguém. A primeira marca que nós devemos deixar é na nossa casa, na nossa família. Você sabia que o diabo, a primeira coisa que, se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, depois marca ele lá. Quando Paulo, que era ainda Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo, a primeira coisa que ele fazia, sabe o que é? Que ele fazia quando ele queria destruir a igreja? Ele ia nas casas, matava e prendia os pais, os maridos e as mulheres. Sabe o que o diabo que ele quer fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é atingir a nossa casa, irmãos. Porque quando ele quer acabar com a igreja, ele não vem na instituição, no CNPJ, ele vai na nossa casa, porque ele sabe muito bem que a igreja começa dentro de casa. A igreja não começa aqui. O teu culto não começou agora, 8 horas da noite, quando você vê, não. O seu culto começou no dia que você levantou a tua mão para Cristo. E aí você disse, e quando é que esse culto vai acabar, pastor? Nunca mais ele vai acabar, porque você vai passar desta vida para a eternidade com ele, adorando e dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Só que a gente precisa entender, pastor, eu preciso entender que nível Deus precisa me levar a um nível maior. O problema não é que Deus precisa me levar, o problema é até onde eu estou disposto a ir com Ele. Deus, meu irmão, Ele já te entregou tudo.
Ele já te entregou, Jesus, tudo que era o de melhor que Ele tinha. Ele não te entregou qualquer coisa. Ele não entregou na cruz do Calvário por mim e por você qualquer coisa. Ele entregou o melhor que Ele tem. O problema é que a gente está, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero viver. Não, meu irmão, até onde você está disposto a ir com Ele, porque a geração que vai mudar a nossa casa, não, por favor, eu quero que você frise, que você ouça bem isso aqui. Quem tem que ser influência na sua casa não sou eu, não é o bispo, não é os pastores da igreja, é você que é o pai, é você que é o marido. Os teus filhos precisam olhar para você e ver você como sacerdote, como homem de Deus, alguém que se colocou lá na posição para que não entre a praga na sua casa. Nós podemos sim, irmãos, e devemos honrar a vida dos homens de Deus, mas a referência na sua casa tem que ser você. Catuca esse crente aí e fala para ele: ei, a referência ela tem que ser você, meu irmão. Porque se outro vier de fora e influenciar mais do que você que está ali dentro, alguma coisa está errado. A gente está vivendo um tempo, cara, Abel, ele entendeu só de ouvir. Pastor Anderson, ele não estava no jardim com o pai dele, recebendo as visitas na viração do dia do próprio Deus, descendo ali para conversar, para bater papo e dizer: como é que foi o seu dia, Adão? Está tudo bem? Como é que você está? Cara, Abel não participou dessas conversas, mas ele ouviu dizer, cara. E aí que está a diferença entre aquele que coloca em prática, porque a gente só vai desfrutar daquilo que a gente entende, irmãos. Até onde nós estamos dispostos a ir com Deus, irmãos? Até onde realmente nós estamos dispostos a andar com Ele? Porque o homem que vai mudar a nossa geração é homens que entregam tudo. São homens que não estão entregando porções. São homens que estão abrindo mão da sua vida e dizer: Deus, está aqui, ó, eu quero colocar tudo aos teus pés. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, você vai ver Pedro, após a descida do Espírito Santo, você vai ver Pedro se levantar. O Espírito Santo desce. No capítulo 1 de Atos, no versículo 13, você vai ver sobre a sala de oração, em cima, numa sala de oração, ali se reuniam alguns crentes e oravam. Quando no capítulo 2 desce o Espírito Santo, você já conhece a história, no capítulo 2, no versículo 14, você vai ver Pedro se levantar após cheio do Espírito Santo, cheio da glória, pregar o evangelho de Jesus. E ele não vai falar nada além de Cristo. Quando essa pregação começa a atingir os corações, no versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que aquele povo, depois que ele prega, chega perto deles assim: cara, mas agora o que a gente precisa fazer com tudo isso que nós ouvimos? Passa mais à frente, capítulo 3, capítulo 4, você vê Pedro com a sombra dele que curava, no versículo 12, 11, 12, 15, e aí você vai ver no capítulo 5, Ananias e Safira, um nível que o próprio Espírito estabeleceu de entregar tudo na igreja. Um nível onde o Espírito Santo estabeleceu. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu já quero ir para o final. Você está muito assustado. Sabe o que o Espírito Santo ele estava estabelecendo ali? Uma entrega a tudo. Tanto é que quando Ananias e Safira ele vai até naquela fila e vai entregar uma parte, o próprio Espírito Santo o que ele faz? Ele fulmina eles, morre, acabou. Porque na grande verdade, o que Deus estava estabelecendo não era sobre algo que os apóstolos estavam fazendo, mas era algo sobre o próprio Espírito, um ambiente onde o temor, o Espírito de Deus estava caindo sobre o povo. Eles estavam ministrando no coração de cada um aquilo que era para ser feito. Sabe o que acontece quando a gente está pregando? Que a palavra de Deus ela começa a borbulhar aqui dentro, cara. E o Espírito Santo ele começa a nos lembrar.
Ele começa a trazer de repente a memória de coisas que ele falou com a gente, que a gente já deveria estar fazendo e executando há muito tempo, mas a gente não faz, Romano. Níveis que nós já deveríamos andar. Quem aqui, eu vou me expor aqui. Quem aqui já olhou para dentro de si e olhou assim, cara, eu já deveria estar muito mais na frente, mas a culpa é minha, por eu ainda não estar vivendo. O problema é que a culpa não está em Deus, o problema é que a gente quer andar no raso. A gente acostumou a tomar banho de baldinho na beira da praia. Deus, eu quero viver o extraordinário. E a primeira pendenga que a gente passa, a gente já está reclamando. A gente já não quer mais saber de Jesus. A gente já não quer mais saber do Evangelho. A gente já quer fazer biquinho. Fazer biquinho. Meu amigo, nosso biquinho não vai mudar em nada no propósito que Deus tem estabelecido. Se Ele não poupou o seu filho, Ele vai poupar eu e você, meu amigo. Dá um glória aí, meu irmão. Só que Deus está estabelecendo um nível na igreja. E que nível é esse? De migalhas? De entregar algo pequeno? Não. Não. Catuca esse crente e diga, já foi tempo, meu irmão. Fala para ele, catuca ele aí, diga, já foi tempo. Você precisa acordar para viver algo extraordinário de Deus. Senão a gente vai passar de tempo em tempo. Ah, porque eu já estou 30 anos na igreja, mas não saiu do lugar. Ah, porque Deus... Oh, meu irmão, você não é o paralítico do tanque de Betesda. 38 anos e eu estou aqui. Jesus olha para ele e pergunta para ele assim, mas vem cá, você quer ser curado? A primeira coisa que ele fala é, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Olha como é que é a mentalidade de um camarada que ele não está querendo mergulhar, que ele não está entendendo que Jesus está diante dele. Ele está dizendo, mas toda vez que é um movimento nas águas, entra alguém primeiro do que eu. Ele está reclamando porque tem um cara, pelo amor de Deus. Quando Cristo está nos convidando a viver algo extraordinário e a gente está preocupado com o outro que mergulhou primeiro. Que foi primeiro, não, o problema foi porque eu não tenho ninguém que me ajuda, pelo amor de Deus. Levanta daí, meu filho, desperta, acorda e vai viver o que Deus tem para você, meu irmão. Você não é mais criança para ter que estar te pegando pela mão e dizendo, olha, você precisa fazer isso. Quando eu era criança, o meu pai tinha que me acordar para ir para a escola. Hoje, meu amigo, se eu não botar o despertador para despertar para trabalhar, eu morro de fome. E a minha família também. Só que a gente cresce no tamanho, mas a mentalidade fica. Ah, por quê, meu amigo? Ah, pastor, tantas coisas acontecendo. Meu amigo, se você parar para ouvir a história desses pastores, de cada um irmão que aqui está, você vai ver que tem pessoas muito piores do que você. E isso não é para te consolar, porque alguém está pior do que você. É que todo mundo tem a sua história. Só que ou a gente desperta e a gente faz o que tem que ser feito, ou a gente vai passar a vida inteira sentado, como aquele paralítico, e dizendo, toda vez que tem um movimento, alguém vai lá. Vai passando o outro na frente e você vai ficando, tá vendo? O fulano, o Beltrano. Não, meu irmão, o que você e eu temos feito, cara? Está diante de nós a oportunidade, porque o que um aprendia, o outro também aprendeu. Só que a diferença aqui está nas atitudes, de repente na coragem de entregar.